né? Nós temos quase 200 páginas de textos para serem lidos, debatidos, e foi muito bonito, né? Foram, assim, efetivamente 2 dias intensos de trabalho. Eu não tenho dúvida que, inclusive, as pessoas lá envolvidas, nós, né, envolvidos, realmente temos a vontade, né? Mas eu espero que as coisas se concretizem, né? Olá! Neste episódio, nós vamos conversar com a presidente do Conselho de Representantes da Durg Sindical, a professora Luciana Nunes, sobre os resultados do 19º Encontro Nacional do PROIFES Federação, que aconteceu nos dias 19, 20 e 21 de julho em Salvador, na Bahia. Olá, professora Luciana, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Simone, bom dia. Então, neste ano, a Durg Sindical levou ao encontro do PROIFES uma delegação formada por 16 docentes, entre 11 delegados eleitos e observadores. A maior delegação dos últimos tempos. Na sua opinião, ao que se deve essa ampla participação do Rio Grande do Sul neste encontro, professora? Foi muito incrível, né? Também gostei muito dessa ideia, inclusive, da gente ter aumentado a delegação, principalmente em relação, por exemplo, ao último ano, né? Sabe que eu venho refletindo sobre isso e assim, não sei se dá para dizer entendi, né? Mas assim, a minha reflexão me trouxe a ideia de que as pessoas estão mais afim, né? De fazer alguma coisa. Eu acho que o que nós passamos nos últimos anos, principalmente nos últimos 6 anos, né? Não dá para dizer que foram só 4 anos. Eu acho que assim, o final ali de 2022 e esse início de 2023 com uma esperança, né, aparecendo, né, com a eleição, enfim, do Lula e coisa e tal, eu acho que isso foi uma coisa que fortaleceu essa participação. As pessoas estão com mais vontade ou sentindo, de repente, assim, vale a pena, né? Então vou mais investir. vontade de discutir os temas relacionados à educação. Exatamente, né? Porque a educação, durante este tempo, a educação pública sofreu com os cortes orçamentários, também com a própria perseguição, né, em relação também à própria democracia ficou afetada. Sim, foram anos terríveis, né? Anos terríveis. E eu acho que assim, não só o corte em termos de financiamento, né? Mas o corte da nossa voz, né? Porque eles querem, eu digo eles, né? Querem nos silenciar, né? Porque eu acho que assim, a nossa, essa área, a área da educação, até quando eu vejo assim, temos que investir em educação, porque eu acho que a educação é pelo caminho da educação que a gente consegue, né? Mexer muita coisa na sociedade. Então, esse corte, ele foi muito violento, né? E, claro, uma maneira, inclusive, é a parte até na própria coisa de financiamento, porque daí a gente fica, né, como eu digo, tentando correr atrás da máquina, né, para tapar um furo aqui, para ver uma coisa ali, e aí daqui a pouco nem dá muito tempo para a gente fazer outras atividades, né? Eu digo, é tudo... Eu vejo assim, né, é muito estratégico, né, Simone, muito estratégico, e esse impacto, né, então assim, infelizmente não foi o único momento na história, eu acho que nós passamos, né, por esse sucateamento, enfim, né, essa vivência dentro da educação, né, muito sufocante, vamos dizer assim, né, muito querendo realmente nos calar, porque é na área da educação que pode se mexer com alguma coisa. A gente tem muito, né, essa coisa, o contato com a juventude, a formação, né, de cabeças pensadoras, críticas, e dependendo, né, de quem está lá em cima, né, ter uma população que enxerga, que pensa, que critica, digamos assim, não é tão bom, né? Então, eu vejo muito por aí, né? Não é interessante. Não é interessante, né? Melhor, né, assim, uma massa que tá ali só para, tipo, produzir, né? Uma mão de obra que trabalha, mas não pensa, não quer, enfim, né? Não enxerga, de repente, direitos, né? Que são retirados, né? Então, nós, assim, até como a classe trabalhadora, né? Somos educadores, enfim, estou aqui no sindicato, né? Enfim, de professoras e professores, mas esse massacre da classe trabalhadora é estratégico, né? E é histórico,
E por isso que a gente segue na luta. Tem que seguir. E também na sua avaliação, assim, geral, como foi esse encontro nacional do PROIFES, numa capital, assim, tão cheia de energia que é Salvador. Nossa, Salvador é sensacional, né? Apesar dos pesares, né? Enfim, é uma cidade que a gente, né, enxerga muita desigualdade, né? Então tem praias lindas, mas também tem uma população, né, com uma desigualdade muito acentuada. Então eu até digo, né, toda vez que eu vou a Salvador tem os dois lados para a gente olhar. Mas a energia, né, a recepção, o acolhimento, né, da PUB, né, que organizou o evento. Então o nosso sindicato que faz parte do PROIFES foi sensacional, foi incrível, né? E eu acho assim, se tem uma palavra para eu descrever o encontro, né? Desde que eu, assim, terminou o encontro e eu fiquei pensando, se eu tivesse que resumir numa palavra, produtivo. Eu achei assim que foi um encontro muito produtivo. Eu, né, então, enquanto, enfim, filiada, né, ao sindicato, foi a segunda vez que eu estive no encontro do PROIFES. Então, tinha sido no ano de 2022 e agora no ano de 2023. Foi incrível a diferença entre os dois encontros. O clima, né? Porque então, ano passado, a gente estava muito nessa coisa, vamos tentar sobreviver, vamos ver. E este ano... Se falava muito sobre a retomada da democracia. A retomada. Retomada da democracia o ano passado, retomada Exato. do Estado Democrático de Direito, e aí esse ano já foi, parece, com um ar mais de vitória, exato, mas com muitas coisas para resolver. Sim, eu fiquei até arrepiada agora com a tua fala, porque é exatamente isso, né? Foi um clima mesmo muito de esperança, assim, né? De o que era trazido, então, para as nossas pautas, nós avaliarmos os pontos e com uma ideia assim, vai dar para fazer, será possível, nós, né? Depende agora, assim, é de operacionalizar, né? Estamos falando de algo que pode ser mesmo concreto, né? Porque foi muito interessante, né? Muito produtivo. Vamos tocar aí talvez alguns assuntos específicos, né? Foram mais de 200 propostas e o debate ele foi dividido em 4 eixos, né? Então até vamos comentar um pouquinho sobre cada um, assim, para ver as suas impressões, tá, professora? Então neste eixo 1, ele discutiu o Plano Nacional de Educação e a mercantilização da educação pública, também um tema bem forte, assim. Muito forte. Né? Porque foi lançada até a campanha ali por mais investimentos, né, da IEAL, e também contra a privatização da educação, uma campanha também em parceria com a CNTE. E aí, como foi a discussão deste eixo? Bom, foi o primeiro eixo, né? Eu já gostei muito, enfim, né? Até de uma coisa assim que eu enxerguei que era as propostas irem, parece, para o mesmo sentido, né? Para uma mesma direção, porque assim, as pessoas escrevem, claro, independentemente, né? Sozinhas, ou enfim, ou em grupos, os textos, e foi muito interessante que já na leitura já deu para ver, opa, estamos sintonizados, né? E algumas coisas que me chamaram a atenção já nesse primeiro eixo, né? Trazendo, né, para a pauta. Precisamos de mais investimento, né? Precisamos de investimento em algo que tire essa mercantilização do ensino, né? Então teve propostas que, enfim, eu acho que elas devem ser ponderadas, colocando inclusive universidades públicas, universidades privadas, né? Eu confesso que eu fico eu ainda estou refletindo em cima das nossas próprias propostas, enfim, né? Porque também penso, nós temos uma classe trabalhadora dos docentes que inclui os nossos colegas das universidades privadas, né? Na verdade, as privadas também, elas geram muitos empregos. Então, enquanto sindicato, né? Nós aqui somos das universidades, na verdade, das instituições, né? Não é só universidades, né? Os institutos federais, nós somos todos com esse olhar de estar dentro de instituições públicas. Como que fica o privado? Porque ao mesmo tempo nós não conseguimos barrar, né,
impedir que elas existam, e eu acho que, enfim, terão que existir, seguirão existindo, né? E o que já me chamou também a atenção no eixo 1, que depois aparece nos outros eixos, né? Eu sei que a gente vai falar dos outros eixos, mas algo que eu achei muito importante é a revogação do novo ensino médio, né? Isso apareceu de forma bem acentuada, eu achei, nas propostas, né? Muitos e muitas colegas, assim, enxergando que esse novo ensino médio, ele está talvez estranho, só para não dizer outras palavras, né? E eu acho que isso, por exemplo, é uma das propostas que foi muito, muito válida, né? Para a gente encaminhar junto ao PROIFES, como PROIFES, enfim. Ele não é focado naquela formação mais cidadã que nós estávamos comentando antes, de formar as pessoas para terem um olhar diferenciado, né, na sociedade, e eu vejo que isso também foi muito evidente nessas discussões. Muito evidente, né? Apareceu bastante forte no debate, né? E justamente, Simone, eu acho trazendo esse olhar, né? Porque esse novo ensino médio, afinal, está formando quem? Nós vamos formar o quê? Mão de obra, né? Preparar pessoas para o trabalho, né? Trazendo assim, então com essas mudanças, tirando ali alguns momentos, vamos dizer assim, que a gente tem na formação dessas pessoas, algo que os leve, bom, justamente, né, para serem cidadãos críticos, pensadores, né, enfim, querendo, né, digamos assim, debater também, tipo, qual é o meu lugar nessa sociedade, né, porque também não querem muito isso, né, então a gente entende também algumas das ideias, né. Sim. E nos eixos 2 e 3 estiveram em debate os desafios e a reestruturação do movimento sindical. E, na sua opinião, como será o movimento sindical daqui para frente, com o governo Lula, e que tem essa esperança de retomar a democracia e o desenvolvimento social e econômico do país? Bom, eu continuo muito, assim, positiva, né, muito esperançosa, eu acho que a palavra esperança é muito boa, né, de que a gente está vivendo agora, né, de novo, enfim, um momento em que o sindicato poderá ser ouvido, né, que a gente faz parte, e não é só assim pensar numa coisa, uma mesa de negociação, não, é estarmos presentes, né, em várias, assim, sei lá comissões, entidades, representações, né, com algum grau até, não sei se dá para dizer de deliberação, mas de levar ideias, né, de agregar, né, de agregar a partir, enfim, desse nosso lugar, vamos dizer assim, né, para essas tomadas de decisão, né. Nos eixos 2 e 3, então, pensando aí o movimento sindical, agora pensando também um pouquinho dentro do movimento, né, foi muito interessante, algumas coisas bem importantes que apareceram, né? Porque eu acho que eu agora tô pensando aqui, porque eu tenho a impressão que apareceu em vários dos eixos, né? Só não tenho certeza se no eixo 1 a questão da paridade, né? Principalmente paridade de gênero dentro do nosso movimento sindical. Espero que realmente o PROIFES leve, né, a cabo o que foi trazido, né, que, enfim, as mulheres nós precisamos estar melhor representadas, né, nós tivemos colegas que levaram estatísticas, né, mostrando o quanto nós temos de desequilíbrio, né, em que a representação do gênero masculino realmente é muito mais maior, né, do que o do feminino, então a gente precisa. E não estão, as mulheres não estão nos espaços de decisão dentro dos sindicatos, isso também foi apontado. Exatamente. É claro que também cabe a nós mulheres, né, então enquanto movimento, enfim, né, feminista, dentro dos sindicatos, a gente tá, né, enfim, em alguns grupos existem já, né, alguns coletivos, vamos dizer assim, em que a gente pode levar isso, né? Tanto que nesse evento, por exemplo, que foi algo que surgiu em relação ao encontro do ano passado, né? E, infelizmente, durante o encontro do ano passado, nós tivemos um episódio muito nítido, muito claro de machismo, né?
durante o evento, o que acabou sendo um propulsor, né? Como eu digo, que pena que aconteceu, mas digamos assim, o saldo acabou sendo positivo, né? Porque daí houve um movimento construído pelas mulheres, né? Inclusive esse ano o Proifes ofereceu um curso, né? O Feminismos, justamente para a gente trabalhar numa questão de formação, né? Das pessoas que fazem parte do Proifes. E uma das coisas que tinha esse ano era um cartão, né? Amarelo, que a gente podia, se detectássemos, né, qualquer preconceito, na verdade, alguma atitude de preconceito, não só de machismo, mas enfim, né, de LGBTfobia, de racismo, enfim, a gente poderia, por exemplo, levantar aquele cartão e dizer cartão amarelo, ou seja, né, acionar aquele grupo ali reunido para mostrar, olha, isso não tá bacana, né? Então são algumas coisas muito interessantes e isso aparece, né, nas propostas, enfim, que surgiram, né? Se era do eixo 2, 3, enfim, são avanços. Avanços, inclusive as mesas, todas as mesas sempre tinha condução de mulheres também, não eram apenas homens. Exatamente, sim, todas as mesas tinham, né, pelo menos uma mulher, né, enfim, na sua posição lá, nos representando, né, isso é muito interessante, isso eu acho que é muito bacana, né, e porque é uma luta, né, e dentro realmente, né, e aí eu posso dizer, né, dentro do movimento sindical, claro, como em outros movimentos, mas há uma predominância, né, de homens que é realmente muito absurda, vamos dizer assim, né? É muito, muito acentuada mesmo. Embora, então, isso que é complicado, né? Quando a gente, por exemplo, dentro da área da educação, a gente vai ver, né? Mesmo no ensino superior, então, claro, estou falando no ensino superior, mas nós temos, claro, os institutos federais que tem, né? Toda a parte dos EBTT, né? Enfim, não há essa disparidade de homens e mulheres, né? Até é razoavelmente equilibrado, né? A proporção, dependendo, claro, da área, nós temos aí algumas coisas bastante, né, acentuadas. Eu, por exemplo, que sou da área de exatas, eu posso dizer, né, eu tenho propriedade para dizer o quanto há uma predominância de homens na área das exatas, por exemplo, o que é o oposto, por exemplo, na área de humanas. Inclusive, né, uma das propostas que a gente tinha lá, o gráfico, isso era bem nítido, né? Foram levadas estatísticas para mostrar o quanto que isso pode ser complicado, vamos dizer assim, né? Então, é importante realmente que tenha esse movimento que daqui a pouco vai ter que ser imposto, né? Porque a proposta é de que isso venha a fazer parte até de um estatuto, né? De que a paridade tem que acontecer, né? Nós temos que ter mais representação de mulheres, né? Dentro do Proifes, dos sindicatos locais, enfim, né? Muito bacana. Porque dá para ver que as delegadas, tem muitas delegadas mulheres, não sei até se não são maioria. Se não éramos, não, pois é, não sei, não sei como é que ficou. Essa é uma estatística interessante que a gente até pode ir atrás, né? Se então, nós éramos... porque então tudo depende da organização das mulheres também. Sim. Esse é um assunto que é sempre muito delicado, né? Assim, eu digo até para conversar sobre ele, né? Porque socialmente, né, as mulheres passam por maus bocados, né? Então daqui a pouco nós vamos conversar com uma colega assim, vinha, né? Aí assim, né? Essa mulher, ela é professora, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela faz o trabalho de casa, né? Então assim, o que eu quero dizer assim, eu entendo quando uma colega chega assim, Lu, cadê meu tempo para levantar mais uma bandeira? Eu quero dizer, e eu entendo, e é isso que a gente precisa realmente, não sei, socialmente, né? O que eu quero dizer assim, é uma modificação que é profunda, né? E ela vem de tanto tempo. E ela nem precisaria, talvez, se trabalhasse na cabeça dos homens.
ela não precisaria levantar mais essa bandeira. Exatamente. Porque se em cada uma dessas frentes essa mulher tiver, né, como eu digo, a contribuição, né, com quem dividir, tudo se torna, né, claro, eu acho que se torna melhor. E aí, bom, então se eu divido a coisa, por exemplo, da maternidade com uma paternidade, né, uma coisa presente, como eu digo, equilibrada, aí daqui a pouco, opa, sobra um tempinho para eventualmente pensar em um movimento sindical, ou pensar em participar de um coletivo, de um movimento social, ou enfim, que seja, ou qualquer coisa que a mulher queira fazer, que não é nenhuma dessas tarefas, né? Que é isso que isso torna a vida da gente bastante difícil. As divisões de tarefas também em casa, como é complicado ainda hoje, se Muito. Mulheres têm muitas dificuldades, né? Sim, é muito. O companheiro não estar ali na divisão das tarefas, É para que cada um muito possa participar das complicado. coisas, inclusive o movimento sindical, que é bem puxado. Exatamente, né? O movimento sindical, ele exige, né, muito de quem está nesse movimento, como vários outros movimentos, né? Mas, claro, estou falando aqui como, enfim, presidenta agora do Conselho de Representantes, por exemplo. Isso já trouxe uma demanda, né? Então, numa rotina, a gente, por exemplo, acaba fazendo reuniões à noite. Então, é um dia à noite que, né, a minha esposa que tem que estar lá em casa para dar conta. Enfim, agora as crianças estão maiores, mas, né, como família, é sempre importante também para quem tem as crianças, os jovens, ter aquela coisa da presença de alguém que está com um olhar de cuidado, né? Então, a gente vai abrindo mão, não sei se abrindo mão, mas fazendo essa organização, né? Então é uma situação delicada, né? Com certeza. E já no eixo 4, esse tema, carreira, salários, previdência, condições de trabalho, democracia interna das universidades públicas e institutos federais, foi um tema bastante longo. Bastante. E aí as discussões foram muito calorosas, assim, foram acho que mais de 20 textos em relação a esse eixo 4. Sim, acho que acabou sendo 22 ou 25 textos, que ainda veio 25, aquele, né, o adicional, sim. Né? Bom, esse tema é super, né, tipo, tem gente que associa sindicato, inclusive, somente a esse eixo, né? É muito que é a parte de carreira, a parte de previdência. Eu digo até por uma experiência quando eu vou conversar com colegas que não são tão ativos, e alguns até não sindicalizados, né? Ah, você só pensa na parte, né, na verdade, salário. Você olha, sindicato, assim, é um pouquinho mais que isso. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Mas foi um eixo realmente muito, muito quente, né? Eu acho que uma das coisas que foi bem importante que apareceu, né, foram questões relacionadas aos nossos colegas aposentados e aposentadas, né, que levaram uma representação bem interessante, assim, né, bem importante. Eu acho que, nossa, apresentaram as propostas de uma maneira muito bacana, né, apresentaram não, tinham propostas, né? Até porque eu penso, daqui a pouco serei eu, né? Que estarei ocupando essa. Todos nós chegaremos. Se tudo der certo, se não tiver mais nenhuma mudança, né? Enfim, isso é outra conversa. Mas eu acho que o fruto, né? Na verdade, assim, desse eixo 4 foi muito interessante, porque eu acho que também, assim, nós temos os sindicatos locais e talvez as vivências, elas são parecidas, mas não são idênticas, né? Então, quando a gente enxerga os colegas falando, né, de locais diferentes, eu acho que é muito assim, fica muito bom para o PROIFES, porque no fim é o PROIFES que vai ser o nosso, né, que é a representação, que vai juntar tudo isso, poder fazer, né, essa coisa de juntar todas as propostas, né, e fazer, vamos dizer assim, uma só, né. Então eu acho que apareceram coisas muito importantes, né. O Vanderlei, professor Vanderlei, enfim, representante aqui também do Mozap, né, tem trazido muito, e aí foi possível ver que os outros sindicatos também estão bem envolvidos com a questão da PEC 555, né. Vamos ver se
essa é uma das propostas que a gente consegue levar adiante para acabar com essa PEC, né? Enfim, para os aposentados terem realmente, né? Porque daí é aquela coisa, pessoas que já viveram, né, toda uma carreira, né? E chegam no momento em que a gente sabe, né? Enfim, com a idade nós temos alguns ganhos, né? Vamos dizer assim, né, de demandas na nossa vida, né? Até de cuidados, enfim, né? Então, vai ser bem importante mesmo se essas propostas conseguirem ser levadas adiante e concretizadas, né? Porque não adianta também ficar só fazendo proposta e depois não for executado, mas enfim, né? Então, a Durga Sindical, ela trabalha com essa pauta por uma educação diversa, né? Também a pauta antimachista, antirracista, né? De combate à LGBTfobia. E aí, como está, assim, resultado deste encontro e também os novos rumos, assim, da Durga Sindical? Qual é a sua avaliação, professora? Nossa, eu acho que, assim, a gente está indo por um caminho bastante bom, né? O GT Direitos Humanos do PROIFES, eu acho que está muito bem constituído, né? Inclusive essa coisa, por exemplo, do cartão amarelo é fruto deste GT, né? Algo que para mim foi extremamente marcante. Eu fiquei muito feliz ao final, assim, do evento que a professora Luciene da Federal de Goiás, né, nos trouxe a notícia de que foi criado o coletivo de negras e negros, né, dentro do PROIFES. Eu fiquei assim, nossa, demorou, né? Porque uma das coisas que nos chama a atenção, né, Simone, não sei se nos chama, me chama a atenção, conversei com alguns colegas, né, que nós temos muito poucos colegas negros e negras, né, pelo menos representados. Que o questionamento é que, na verdade, eu tenho uma resposta, né, que nós somos ainda muito poucos docentes, né, dessa, vamos dizer assim, com esta raça barra etnia, né? O que não é possível, né? Em 2023 a gente já tinha que ter mais pessoas, né, negras, enfim, dentro do nosso grupo. E mais ainda dentro aqui do movimento sindical, né? Então eu vi assim, com muita, né? A Luciene até disse, eu vou dar uma notícia, porque ela chegou a comentar comigo, assim, o que é? Não, eu vou falar. E aí quando ela falou assim, muito bom, né? Algumas propostas foram levadas, né? Enfim, que no fim, né? O CD que tem que apreciar e aí nós vamos saber como que essas propostas serão executadas, né? Mas outros pontos também foram levantados. Então, bom, a questão de gênero, de forma, eu acho que, né? Foi a mais saliente, né? Foi o que eu mais vi realmente nesse encontro, né? Então agora, né, também da questão da pauta antirracista, né, que mais do que, né, contra o racismo, nós temos que ser pessoas antirracistas, né, e a questão, por exemplo, também de população LGBT, né, dentro do sindicato, isso também apareceu com algumas iniciativas, algumas ideias, né, com propostas de se fazer levantamento de dados sobre essa população, saber também o que vem acontecendo, né. O que eu fico meio assim, tá, também só para não dizer assim que tudo é um mar de rosas e tudo é lindo e maravilhoso, realmente as propostas são, mas eu confesso para ti, Simone, e até assim eu como agora até estando no CR, estando assim um pouco mais ativa, e eu me preocupo bastante de como colocar as propostas em prática, né? Também eu espero assim que a gente consiga agora nesse, né, então até o próximo encontro, a gente tem aí 1 ano, né? Eu espero que algumas coisas não fiquem, eu estou sendo bem, né, assim, bem honesta, né? Eu espero que as propostas não fiquem no vácuo, porque é muito bonito, né? Só registrada na teoria. Realmente, né? Nós tínhamos quase 200 páginas de textos para serem lidos, debatidos, e foi muito bonito, né? Foram, assim, efetivamente 2 dias intensos de trabalho. Eu não tenho dúvida que, inclusive, as pessoas lá envolvidas, nós, né, envolvidos, realmente temos a vontade, né? Mas eu espero
que as coisas se concretizem, né? Eu confesso assim que às vezes eu fico um pouco preocupada porque eu vejo a palavra escrita e aí por isso que eu sigo na luta, né, de realmente quero levar isso, né, na próxima reunião que a gente tiver do Conselho de Representantes, levar para as conselheiras e conselheiros, né, o que foi debatido, discutido e proposto nesse encontro. Porque eu acho que aqui nós, como a Durgues, a gente tem um compromisso muito sério, né? Muito sério em todas as nossas instituições, né? Então, não só a URGS, a UFSPA, mas os institutos federais, enfim, nós tivemos pautas bem importantes, né? Que agora elas devem ser executadas. Porque se ficar só no, né? Só na fala, curtimos Salvador, maravilhosa, né? Que bom que o encontro foi lá, enfim. Mas agora a gente precisa pegar a energia que tinha nesse encontro e colocar a mão na massa. Colocar em prática. Colocar em prática. Mas que ótimo! Então, essa foi a avaliação então, da professora Luciana Nunes, presidente do Conselho de Representantes. Então, professora, deixa sua mensagem final aqui para o nosso programa, esse podcast da Durgues. Tá. Primeiramente, assim, muito obrigada pelo convite, né, Simone? É sempre bom, assim, a gente poder se expressar um pouco, né? E a mensagem que eu deixo é essa, tipo assim, ó, força na luta, né? Nós temos uma grande luta pela frente, né? Como sempre, na verdade, e é força, né? Espero que a gente tenha realmente aí o coletivo para colocar em prática as propostas elaboradas. Muito obrigada. Então, tá certo. Muito obrigada e até a próxima.